Olá, está começando mais uma edição do podcast de terror Eu Ouço Gente Morta. Eu sou o Maxon Lima, estou aqui com meu camarada Rômulo Mater. Estamos aí, firmes e fortes, como terror nacional, internacional, interplanetário. É isso aí, Max. Abissal das profundezas do oceano. Putrefo. Existe putrefato, não existe ou não? Acho que sim. Putrefo e putrefato. Estamos passando vergonha aqui, hein? Era pra gente saber essas coisas, hein, Max? Sobre podridão a gente deveria saber mesmo. Exatamente. Ó, a gente ainda não vai destrinchar Resident Evil Hacking, apesar de ser um dos temas desse nosso podcast. O jogo acabou de ser lançado. Se você estiver ouvindo esse podcast no dia da estreia, há uma semana Resident Evil Hacking chegou ao PC, PlayStation 5 e Xbox Series. Estamos jogando, eu já terminei. Eu não me aguento, Romulo. Você terminou? Eu terminei no final de semana. Eu terminei... Nossa, mano. Terminei no sábado. Eu sabia que você ia terminar. Eu não terminei, não. Mas acho que tô na metade, né? Mas não tem jeito, velho. Cada cantinho, cada negocinho, eu vou lá. Fico tentando. E você quer dizer que eu não faço isso, então? Não, você faz. Mas você não é maluco igual eu, entendeu? Na verdade, eu sou insalubre, porque eu fico sem dormir. A diferença só é essa. Eu deveria me segurar mais. Por motivos de boletos e pagar contas, eu não tinha que dormir, cara. Senão eu não consigo... Mano, é que você, cara, consome tudo que é de terror e eu não sei em que tempo que você encaixa isso aí, brother. De verdade. Acho que você não dorme, não. É balela, é papinho que você dorme. É, dormir é opcional, né? Exato. Necessidades fisiológicas. Mas, Rômulo, eu quero falar um pouquinho. Vai só deixando que no nosso próximo episódio a gente vai se aprofundar muito em Resident Evil Hacking. Se você acompanha o Ouço Gente Morta desde o início, você bem sabe que lá no comecinho a gente falou sobre o Resident Evil Village. Coincidentemente, o Eu Ouço Gente Morta nasceu com os 25 anos de Resident Evil e com o Resident Evil Village. Agora a gente está às vésperas dos 30 anos da franquia Resident Evil, e o Resident Evil Hacking veio para celebrar tudo isso. Não à toa trouxe também duas perspectivas muito distintas, de momentos muito distintos de Resident Evil em seus dois protagonistas. Então eu quero saber de você, Romulo, qual que era a sua expectativa? Eu já sei, né? Todo mundo que acompanha já sabe, mas como que foi o começo? A palavra que você usou, ela é corretíssima. Celebrar. Porque isso é uma celebração à altura do aniversário de 30 anos, não, bodas de não sei o que é bodas de 30 anos. Gente, coloca aí no comentário aí se vocês sabem o que é bodas de quê, que é 30 anos. No caso de Resident Evil é o putrefato que a gente tava falando, é a putrefação. É uma celebração, assim. Desde o primeiro segundo do jogo ali, ó, você começa a ver as referências. Mas é um nível de referência à lá Dark Souls 3 com os outros Dark Souls, cara. É coisa bonita de se ver. Eu acho que essa sua comparação é pequena. É pequena. Perante 30 anos de franquia, cara. Porque, assim, é interessante começar falando sobre isso, porque é uma matemática muito complexa essa, do videogame, assim, de franquia, né? Não é, claro que Resident Evil é uma exceção com relação à franquia de jogo de terror. Que franquia de terror, 30 anos depois, entrega o que Resident Evil entrega, entendeu? E, assim, aos trancos e barrancos nunca deixou de existir, a coisa sempre foi acontecendo. Então, assim, se você traz essa bagagem de Resident Evil, vai com certeza aproveitar a experiência de uma forma distinta, porém, a coisa tem que ser pensada, a coisa é megalomaníaca a ponto de que tem que ser pensada para um público absurdamente amplo. E ao contrário de basicamente todas as franquias de terror, Resident Evil conversa com esse público amplo. Eu conheço muita gente, citando uma grande amiga nossa, a GG Pinheiro, que ela ama Resident Evil, mas ela não consegue jogar jogo de terror, ela não é do terror de forma geral, e eu acho que Resident Evil consegue fazer isso. Ah, o Chris tem medo também, né, de jogo de terror. O Chris tem medo de jogo de terror. Ele encara umas pedradas de terror aí. O Chris é uma nova pessoa, o Chris é outra pessoa. Mas o que eu quero dizer é que Resident Evil consegue fazer isso, cara. Ou seja, é por isso mesmo que ele consegue entregar uma produção desse tamanho. Resident Evil atingiu essa proporção de mega produção, pelo bem e pelo mal, mas o que importa é que continue existindo, continue entregando, e tem que fazer voltar isso. Não dá pra você ser nichado, não dá pra você ser do jeito que era 30 anos atrás, 25 anos atrás. Então, assim, é muito complexo isso, e eu tenho que levar isso em consideração enquanto eu jogo. Deixei meu gosto particular muito de lado em muitos momentos para fazer devidas concessões com esse jogo aqui. O quê? Você não vai ser fanboy? Posso ser. Você no nosso próximo programa. Eu serei também. Vou rasgar elogios, ok? Não, eu vou criticar muito. Eu tenho muito que criticar com esse jogo. Só que assim, as primeiras horas de Resident Evil Hacking são assim um desbunde. É uma coisa assim... É pra se refestelar nisso aqui, cara.
Seja a pessoa que tá jogando o primeiro Resident Evil Hacking, seja a pessoa que tem essa bagagem de 30 anos de franquia e mais, tem uma bagagem de vida, de terror multimediático. Então, assim, a gente tá falando exatamente isso, né? O Rômulo já deixou claro que expectativas devidamente correspondidas, o lance das referências realmente existe, é uma coisa muito mágica e maravilhosa. Pô, a primeira cena, não pode falar só a primeira cena? Você que tá andando ali, ó. É lógico. A primeira cena, você ligou o jogo, você tá andando ali com a Grace ali, mano. Você já vê um maluco de costas e fala, mano, o que o Mr. X tá fazendo aqui, tá ligado? Tem uma referência no restaurante que você passa em frente. Como eu tinha jogado Resident Evil 3 Nemesis, o Nemesis, hein? Menezes. Não o remake. Eu tava fresco na minha mente determinados cenários, determinadas coisas ali de Raccoon City e o quanto que esse jogo homenageia de uma forma ou de outra. O trailer de anúncio desse jogo já deixou claro, já mostrou Raccoon City, né? Mostrou. Seria muito legal descobrir isso dentro do jogo. Eles comeram essa bola, hein? Não, todo o marketing girou em torno disso, né, Romulo? Não tinha... Não, mas comeram bola. Podia fazer diferente. Eu acho que ia ser difícil esconder isso. Não, você já imaginou você jogando ali, ó? Acontece alguma coisa e de repente você se vê chegando naquela cidade, todo mundo sabe que foi bombardeada, né? O que tá acontecendo? Estou de volta, tá ligado? É tipo, Raccoon City é tipo uma Chernobyl no universo de Resident Evil. Sim, né? sim. Tá ali em quarentena desde então, isolada, ninguém vai lá, ou pensa-se que não, né? Todo mundo sabe que existe o turismo clandestino em Chernobyl, etc e tal. Mas gira em torno disso, gira em torno de uma nova personagem, e eu vou confessar, com relação a Resident Evil 7 e Resident Evil Village, o protagonista era um problema muito grande pra mim. Já falei isso aqui inúmeras vezes, né? O Ethan, ele não segura protagonismo de Resident Evil, muito menos 2 jogos seguidos. Então pra mim isso aí foi, assim, um ponto bem negativo desses 2 últimos jogos, por mais que eu ame o Resident Evil 7 e não goste tanto assim do Village. E esse jogo aqui, o Hacking, ele é dirigido pelo diretor do Resident Evil 7, que é o Koji Nakanishi, que pra mim ele é, assim, um dos caras mais entendidos de Resident Evil lá dentro da Capcom hoje. Afinal de contas, ele dirigiu o 7, o Revelations e o Hacking. Cara, eu tô muito feliz com a dimensão que Resident Evil tomou nas grandes mídias. Você vê também no Resident Evil na TV aberta aí, meu irmão. Entendeu? Ali, a Monique lá no Metrópolis, lá no, sabe, na TV Cultura. Sabe, que é coisa maravilhosa. É surreal, entendeu? É maravilhoso. E aí você vê assim, é algo que o jogo construiu isso durante 30 anos. E chegou e entregou, cara. E por isso mesmo ele consegue criar 2 jogos totalmente distintos, costurados em uma coisa só. A Grace, essa personagem nova, uma agente do FBI, é enviada para investigar um assassinato em um hotel abandonado, e esse hotel tem história pra ela, afinal... Quer falar, inclusive tem história dela, né? Ela tem um passado ali que ela tem um meio trauma. É um tratamento de choque brutal, assim, né? E esse seria o aspecto de terror do jogo. Amigão, o chefe dela, né? O chefe dela. Fala assim, ó, eu sei que você tem um trauma lá, mas vai lá que... Faz anos aconteceu isso. É pro teu bem, tá ligado? Resgatou uma personagem que há muito tempo não se via. Na verdade, a gente tem ali artigos de jornal da Alyssa Ashcroft, a mãe da Grace, no Resident Evil 7. Mas assim, quando que Resident Evil Outbreak ganhou a dimensão que esse jogo pôs Resident Evil Outbreak, né? Fãs esperam um retorno de Outbreak já há muitos anos, porque ele foi muito precursor ali na época, muito vanguardista ali no PlayStation 2 em muitos sentidos. Mas assim, trouxe a Alyssa Ashcroft, trouxe a filha dela. Sim. Que é uma personagem nova e é o aspecto de terror. Tanto que o jogo sugere que você jogue as partes da Grace através da perspectiva em primeira pessoa. Sugerido assim, e as partes do Leon, que é um agente já muito experiente, já décadas nas costas lutando contra o bioterrorismo, pós Resident Evil 6. Resident Evil 6, o Leon, na verdade o gameplay do Resident Evil 6 apresenta bastante combate corpo a corpo, bastante dinamismo, bastante rapidez. Mas não tanto quanto nesse, porque eu vou te falar. Olha, na verdade, eu acho que em muitos aspectos Resident Evil 6 supera esse aqui, em termos de diversidade, especialmente do combate corpo a corpo. É claro que a machadinha do Leon é muito útil, o parry é absurdo nesse jogo. Maravilhoso, maravilhoso. Então a gente tem esses contrastes gigantes, o Leon em terceira pessoa, mas você pode mudar se você quiser. E a Grace em primeira pessoa. E interessante notar que a Grace em terceira pessoa, ela tem uns movimentos distintos, né? Ela cambaleia, ela cai enquanto você está jogando, né? Ela fugindo de criaturas, tanto no começo no hotel, e aí na próxima grande parte do jogo, que a gente vai comentar mais no próximo programa. E aí já mostra o Leon lá também investigando esses casos, né? São vítimas que coincidentemente são sobreviventes de Raccoon City, que apresentam os mesmos sintomas ali no cadáver e tal, então mostra o Leon numa cena de crime. E aí depois ele associa uma coisa com a outra. Existe alguém ali conversando com o Leon? É a Hannigan, não é? Tinha essa dúvida
com relação aos trailers, né? A Hannigan acompanha o Leon desde o Resident Evil 4 e tal. Como você falou, são 2 jogos, cara. Com a Grace ali, pô, jumpscare muito bem colocado, muito bem pensados ali, nada gratuito. E a porradaria do Leon, né, mano? O Leon, um grande de um gostosão, né, meu? A mulherada ficou doida. É isso, o Leon sempre foi o galã da franquia. Você viu a repercussão que teve com a mulherada, meu? E tem que ter mesmo, porque o que estraga é aquela franjinha dele lá, né, meu? Mas tudo bem, né? Eu fiquei imaginando ele, tipo meio carecão, assim, ó. Deixa a franjinha dele, para. Ó, uma coisa que eu preciso citar muito e enaltecer ao extremo, o fato desse jogo ter sido localizado, dublagem em texto. Muito boa a dublagem, hein, Max? O Felipe Grinan volta como Leon, né? Ele tinha dublado o Leon a última vez, foi no remake do 4, mas quem se destaca demais é a Stephanie Custode como Grace, cara. Ela arrebenta, assim, entrega uma atuação absurda, que excede muito, na minha opinião, a versão em inglês, né? O Village tem uma dublagem em português brasileiro excelente, o Resident Evil 4 também, na minha opinião. Eu tive a honra de trabalhar no Resident Evil 4, né, como gerente de projeto e tal, acompanhei bem de perto todo o processo de localização de dublagem, mas o pessoal da Rockets Audio, que entregou essa localização, essa dublagem, tá muito de parabéns. Faz jus, assim, à qualidade que a franquia pede. Que alegria a gente continuar recebendo Resident Evil 100% localizado para o nosso idioma. Sim, cara. A gente tava conversando, estou fazendo um curso ali, o APX, né, da Able Gamers, cara, a gente tava falando sobre isso. Que antigamente não tinha, né? Antigamente, que eu tô falando, quando a gente era moleque, Maxon, você, eu... Mas era raro, assim, existia uma Abrasoft no meio do caminho, mas era coisa muito esporádica. Mas era raríssimo, né? E hoje, não só é uma ferramenta de inclusão, como se não tiver, hoje em dia, PTBR aí, pelo menos na legenda, cara, a gente já sabe que a galera vai reclamar. E aí os caras vêm e faz esse trabalho primoroso aí, né? De dublagem, com atores incríveis aí. Parabéns aí, viu? Ó, tô muito feliz. Mas nós vamos falar mais de Resident Evil no próximo programa, do Requiem. Porque esse programa... Temos mais coisas, né, Max? Tem muita coisa, foi só assim, o comecinho, foi só uma introdução mesmo. Já deixando claro que no próximo programa a gente vai se aprofundar bastante, vai ter spoiler, vai ter tudo. Então a gente convida vocês a também jogarem, a terminarem o jogo pro próximo programa pra gente conseguir destrinchar e debater bastante fundo em Resident Evil Requiem. Temos mais jogos, né, Maxon? Tem bastante jogo nesse programa, tem bastante de tudo nesse programa, começando com uma demo de um jogo sul-coreano. Vai ter filme sul-coreano logo mais, e agora um jogo de um estúdio chamado Infusion Inc., disponível no PC, essa demo, a gente recebeu antecipadamente, e ela tem uma temática, né, um jogo de terror em primeira pessoa que se passa num transatlântico, um baita navio gigantesco. É aquela velha história, né, meu? Você vai fugir pra onde, filhão? Não tem. Ó, e quando fala de navio, toda vez que fala de navio, eu tenho que lembrar daquele início do Navio Fantasma, que é a única coisa que presta no filme. Mas é muito bom, concordo com você, é um belo... Mas é bom, mas, né? assim, tem pontos esse filme, sabia? Revisitando alguns filmes dessa época, tipo 13 Fantasmas, esses filmes da Dark Castle, né? O Navio Fantasma, o 13 Fantasmas, tem coisas bem interessantes ali. Até mesmo o remake da Casa Colina, lembra com o Geoffrey Rush? Que é o remake do filme do Vincent Price? Mas você tem razão, é isso. Mas assim, tanto jogos quanto filmes de terror se passam em navio. Parece que esse aqui pode se tornar um grande jogo de terror? Honestamente, difícil dizer depois de ter jogado essa primeira parte do jogo. Em especial porque as criaturas que aparecem nesse navio, elas não são amedrontadoras, assim. Não rolou nada, assim, não rolou, sabe? Não funcionou nesse sentido. A ambientação é excelente enquanto você explora, resolve os quebra-cabeças. O gráfico muito minucioso, para um estúdio indie, é muito impressionante. Mas quando a ameaça vem à tona, sabe? Quando o combate vem à tona, aquelas criaturas, aqueles humanoides meio zumbis, meio alguma outra coisa ali, foi quando o jogo me perdeu, Romulo. Tanto que eu nem sei se eu vou voltar para a versão final do jogo, sabia? Mas ainda assim, você bate o olho, você vê as imagens, vê os vídeos, é impressionante. A ambientação e tal. E é claro que pode ser muito mais além disso, né? A gente teve outro jogo recentemente, Maxon, que foi aquele lá que você tá numa plataforma de petróleo. Aquele é demais. O Steel Wakes the Deep, não. Steel Wakes the Deep, aquele ali é embaçado, hein, meu? Esse é outro nível. Eu gosto de quando a gente tá falando de um jogo assim, a gente trazer outros jogos da mesma temática, assim, não pra comparar, mas pra gente aumentar o diálogo, né? E ver, porque a galera, pô, fica... sempre nos comentários aí, pô, um abraço pro pessoal nos comentários. Estamos voltando com tudo no Agora Profana, hein, cara? Pô, voltem mesmo e, pô, tô feliz, cara. De novo, eu esqueci de falar o nome do jogo. É Senara The Sacrament. O que será? Senara é o nome do navio? É o nome do navio? Deve ser, né? Acredito que sim. E esse Sacrament me parece um aspecto religioso. Tem fanáticos aí, existe uma seita
religiosa nesse navio, então misturou duas coisas que a gente não vê misturadas com muita frequência. São dois elementos muito comuns do terror, mas quando você faz essa associação, algo pode surgir daí. Assim, de novo, repito, né? O lance da ameaça em si, quando a coisa começa a pegar, foi quando o jogo me perdeu. Mas quem sabe isso seja só o rasinho, e esse jogo não vá para águas profundas de fato, né? Então ainda não sei se eu vou me aprofundar nele ou não. Eu vi a referência aí, trocadilho, hein? Assim, o jogo que se passa no navio, você citou o Still Wakes the Deep, cara, o jogo ele abraça tanto esse terror das profundezas, que é uma coisa, curiosamente, pouco explorada em terror. A gente tem um Soma da vida, tem, por exemplo, quando a gente pensa em terror em navio, tem o Cold Fear, tem o Deep Fear, tem o Carrier. O próprio Resident Evil Revelations se passa não só em um navio, né, mais de um navio, mas das profundezas do oceano, esse terror abissal das profundezas, o Still Wakes the Deep ele abraça de uma forma que poucos jogos abraçaram. Será que esse aqui, Senara, vai para esse caminho ou é uma expectativa da minha cabeça? E eu tô estabelecendo isso infundadamente. Ô, Max, eu vi que tem um jogo aqui, mano, que é dos caras que fizeram o Slay the Princess, né, mano? Criadores do Slay the Princess, né? Isso, Romulo. Nossa! Eu tava me segurando pra falar de Scarlet Hollow, porque é uma visual novel das mais consagradas, das mais famosas, mais bem avaliadas, disponível no Steam. Infelizmente não tem texto pro português brasileiro, tá disponível em inglês. E esse jogo ele vem acontecendo desde 2021. E recentemente foi lançado o 5º capítulo, que não é o último, ou seja, o jogo ainda está incompleto. E o jogo fez tanto sucesso que no meio do caminho o estúdio Black Tab Games, que é um estúdio bem pequenininho, lançou o Slay the Princess, que foi assim um sucesso estrondoso, surreal o sucesso. E falamos dele aqui. Falamos e, cara, e é um jogo que a estética, temática, é tudo incrível, assim. Black Tab Games não é um estúdio grande, né, cara? É um estúdio... Pode se chamar de indie? Claro, são duas pessoas. De Toronto, Abby e Tony. Não sei se eles são um casal, mas são duas pessoas. E eu acho que você ia gostar mais ainda do Scarlet Hollow, Rômulo, porque ele tem toda essa coisa de terror folclórico, rural, que você tanto ama. Você me conhece, baby. Você me conhece. A gente joga com um personagem que o começo é ele indo até o velório da tia, nessa cidade que dá nome ao jogo, Scarlet Hollow. Acontece que ele nunca teve contato com esse lado da família. Na verdade, a vida toda desse personagem é que a gente monta esse personagem quando começa o jogo, a gente dá nome pra ele, e a gente pode escolher entre características que mudam muito o jogo em si, porque ele não é só uma visual novel no sentido de só ler. Tem muito jogo que é só assim, basicamente. Você vê aquela arte, às vezes tem alguma animação, muitas vezes não, uma paisagem sonora, às vezes tem, às vezes não também, uma trilha sonora que vai e vem. Nesse caso você escolhe entre características. Eu, por exemplo, escolhi falar com animais. Dá pra escolher 2 de 7. Por exemplo, ser muito inteligente, ser forte, sem ter um faro fino, um olhar investigativo, ser bonitão. Faro fino era o nome do cara do Manda-Chuva, tinha um faro fino. Eu escolhi falar com animais e ser bonitão, hot. Ô, louco, meu. E eu vou te falar, cara, você sente constantemente essas suas escolhas. Você escolheu ser bonitão e ser hot pra falar com as gatinhas. Mas eu já falo com gatinha, porque eu escolhi... falar com os animais. Então, falar com animais é fantástico, cara. E assim, o quanto o jogo ele vai em extremos nas respostas, porque ele te dá muitas opções de resposta, que dá de fato pra você montar um jogo distinto, do tipo ser mais silencioso, introspectivo, ser extremamente grosseiro, ser uma pessoa mais calorosa, cordial. Dá pra ir pra extremos constantemente, e dá pra você escolher a resposta de acordo com essas opções que você selecionou a princípio. Então você tá indo pro velório da sua tia, você nunca teve contato com esse lado da família, por algum motivo a sua mãe fugiu daí, fugiu dessa cidade, você chega lá, a filha dessa tia, a sua prima, ela não te recebe bem, ela é uma grossa de marca maior, assim. Credo! E deixa claro que a sua família, antes, décadas atrás, foi uma família da burguesia, elitizada, assim, meio que tomava conta da cidade. Tanto que a mansão, que está completamente abandonada, é um retrato justamente desse passado glorioso. E existe uma mina nessa cidade, bem no meio do mato, bem isolada, assim. E a sua família gerenciava essa mina. E essa prima, que é a única pessoa da família que continua na cidade, ela que toma conta da coisa em si, né? Então, antes do velório em si, que é o primeiro episódio, eu só joguei o primeiro episódio, e é uma coisa que eu queria comentar aqui, do tipo, de continuar falando sobre Scarlet Hollow conforme eu for jogando, porque é muito interessante o jeito que a história vai se desenrolando, o jeito que o terror vai vindo à tona, os personagens vão aparecendo, você constantemente percebe que você tá moldando a história, dadas as suas escolhas,
Sabe, é um livro-jogo, basicamente. Como eu cresci jogando livro-jogo, que era basicamente aquele jogo de RPG que você jogava sozinho. Steve Jackson, né, amigo? E Ian Livingstone, é isso aí. Exatamente, são esses dois. E ainda tem essa questão desse terror rural no meio do mato. Você, por exemplo, conhece uma moradora que cresceu nessa cidade, você pode ou não se aproximar dela, e ela tem um canal no YouTube de ir atrás de criptozoologia, de animais folclóricos, mitológicos, tipo ir atrás do pé grande, do Sasquatch, sabe? E você pode ir com ela nessas buscas, por exemplo, e aí coisas bizarras começam a acontecer na floresta, à noite e tal. É muito interessante, com personagens incríveis, eu imagino onde isso vai parar, não à toa esse jogo é o sucesso que é. E dizem que o episódio 5 é o mais espetacular, assim. Cada episódio, imagino eu, né? O episódio 1 eu acabei com umas 2 horas. Então eu imagino que cada capítulo tenha mais ou menos isso. E pensa que no meio do caminho os caras me lançaram o Slay the Princess. Né? Meteram essa, Maxon, meteram essa, mano. E temos aí que venha a ser esse lápis perfeito. Então, agora a gente sai do Canadá, vai pra Itália, de um estúdio chamado Estúdio Cima. Esse aqui não é necessariamente um jogo de terror. Para. Ouvinte, você já agradeceu hoje o Maxon por ele trazer jogos da Itália? É que assim, Romulo, esse aqui não é um jogo de terror. Ele é um Metroidvania. Bastante convencional em muitos aspectos. Ué, e o que tá fazendo aqui? Só que ele tem uns elementos muito, muito pesados. Que me fizeram pensar e de tirar ele do Mega Busters. Fizeram você pensar. Cara, esse jogo é bastante deprê. Assim, na temática que ele aborda, no visual que ele traz, nessa mistura de uma realidade nua e crua e de uma fantasia, de um mundo fantasioso, desse ser monstruoso, um lobo gigante que toma conta desse mundo onde o jogo se passa, desse personagem no começo sem cabeça e que depois de conversar com um colecionador de sucatas ali, de itens abandonados, a sua cabeça passa a ser uma câmera, como se fosse uma handcam mais antiga, e esse lápis que você pega, que é meio Rei Arthur logo no começo, já mostrando um dos elementos desse jogo que são conversas, diálogos. Não é muito comum em Metroidvania você ter opções de resposta, né? Porque assim, os personagens que você encontra nesse jogo, eles vão do deprimente, da depressão ao aterrorizante. Por mais que sempre tenha essa aura um tanto quanto fantástica, um tanto quanto Alice no País das Maravilhas, eu acho que ele pende mais por um lado... Que, por exemplo, às vezes a gente fala de jogos que não são necessariamente jogos de terror, mas que tem um pezinho ali, né? Traz um elemento. Por exemplo, nesse programa, a gente vai falar de um filme logo mais que não é um filme de terror, mas ele traz questões muito pesadas. A diretora do filme, ela realmente entende de terror e faz uso de elementos para contar uma história que não necessariamente é uma história de terror. Por mais que muitas vezes isso seja muito interpretativo, mas eu vou dar um exemplo desse The Perfect Pencil. Você chega em um hotel, é recebido por uma simpática senhorinha ali que te dá um café, esse café se torna um pedaço de uma vida, naquele clássico coleciona 4 itens, tem uma vida a mais, né? E aí você vê um monte de gente esquisita nesse hotel, um cara com a cabeça enfiada dentro do sofá, uma pessoa com a cara grudada na TV e ainda assim tá procurando a pilha do controle remoto, ou uma coisa que realmente me incomodou nesse jogo, que são adultos se vestindo como bebês, agindo como bebês. Por exemplo, um dos inimigos básicos do jogo é um adulto com roupa social, um berço em cima dele, andando de 4. Então assim... Não, obrigado. Eu passo. É tudo esquisito, é tudo bizarro. Então, por exemplo, você não é fácil chegar nesse hotel, né? Você passa por desafios e tal. E aí você chega em um lugar que parece convidativo e o personagem, ele... Posso dormir? Eu podia descansar aqui, né? Você tem as opções lá. Você quer descansar, dormir por 1 hora, por 10 horas ou por 100 horas. Eu pensei, por que não, né? Vamos no extremo aqui, vou dormir 100 horas pra ver o que acontece. Cara, você dorme 100 horas, o personagem acorda deprimido com um bilhete acabando com você, falando que você é um lixo por ter descansado tudo isso, quem você pensa que você não tem responsabilidades, que a vida adulta é isso, aquilo. E você perde, você fica com 1/3 da sua vida, Romulo. E tipo, eu não sei o que faz pra recuperar, eu tô quase começando o jogo de novo, porque... Não tem, perdeu, já era, velho. Tempo é tempo. O tempo começa de novo ou termina pra ver o que vai dar. Então assim, aconteceu isso, tipo, 2 horas de jogo aconteceu isso. Mas até lá foram coisas estranhas, assim, muitas coisas estranhas. As interações com personagens que te pedem coisas e você tem que ir atrás de resolver essas coisas que pedem, né? Que também não é tão comum o jeito que esse jogo coloca. Esse lance da exploração em si, existe o combate, existe a plataforma, mas essas idas e vindas para conversar com personagens me parece ser mais enfático do que Metroidvania de uma forma geral. É bom pontuar que a gente tem recebido grandes Metroidvanias, e já faz um certo tempo. Eu diria que a cada 2 meses a gente tem um Metroidvania excelente, sendo que semanalmente a gente recebe Metroidvanias. Assim, que é um estilo de jogo que eu particularmente gosto bastante, vou muito atrás, lá no Mega Busters a gente fala de muitos jogos nesse formato. Mas esse aqui foi o jogo que eu escolhi colocar aqui porque ele tem coisas muito do terror.
esse estúdio aqui, Estúdio Cima, ele manja de colocar elementos de terror para perturbar, para instigar, para fazer você pensar a respeito. Então, assim, foi por isso mesmo que eu escolhi colocar ele aqui. Esse jogo está disponível no Switch e no PC, e ele tem textos pro nosso idioma, e parabéns para quem fez essa tradução, porque é muito boa a tradução. E tem bastante texto, sim. Agora, falando em termos de jogo, uma coisa interessante que ele faz de diferente é que, além de você poder usar a sua câmera para investigar certos elementos do cenário, você tem o seu lápis, que é como se fosse a sua coragem. Conforme você vai atacando os inimigos, vai enchendo esse lápis, que é a sua forma de recuperar a sua vida. Se você perde uma bolinha de vida quando você toma um dano, você tem que segurar um botão específico que você gasta a sua coragem para dar um ataque no inimigo e recuperar a sua vida. Então, ele coloca você ser corajoso para confrontar o inimigo dada uma circunstância ali que é segurar o botão por um tempo para recuperar a tua vida. Então é interessante como o jogo traduz um dos pilares da história em si, da proposta em si, no gameplay. E é difícil, né? Traduzir conceitos, né? Em gameplay, cara. Muito difícil. Fora todo o visual dele, é muito bonito. Ele é caprichado, ele é todo feito à mão, a arte. É um jogo 2D, né? Gameplay bem chapado, assim. Mas é caprichado. Então, se você é fã desse tipo de jogo, se você, como muitas vezes eu trago jogos aqui que eu instigo quem tem o gosto pelo bizarro, vale a conferida no The Perfect Pencil. É isso aí. Puxa o próximo aí, Baxo. O próximo é mais Coreia do Sul, uma produção Netflix. A Netflix, ela investe bastante em produções na Coreia do Sul, tanto série, quanto novela, quanto filmes, né? E esse filme chama Revelações. Ele é um filme investigativo, ele é um filme de suspense, um filme religioso, mas o que me chamou a atenção, assim, o quesito número 1 que me fez ir atrás desse filme foi quando eu vi quem dirige, que é o Yeon Sang-ho, que é o camarada que dirigiu Invasão Zumbi. Estação Seul e tal. O Invasão Zumbi é o Trem to Busan, né? Trem to Busan. É o filme da baldeação, né? O trem para o busão. Esse cara aí, o que ele fez em Invasão Zumbi, eu acho que foi ele. Ele colocou a Coreia do Sul ali como um grande expoente de filmes de zumbi também, com esse filme aí. Porque esse filme, o Invasão Zumbi, ele não é só um filme de zumbi, ele é um filme de emoção ali, meu. Você chora, se envolve ali na história dos personagens, é um filme de personagens, mais do que zumbi, né? Mas e esse novo, Rômulo? E o Revelações? Você acha que fez jus? Você acha que é tão bom quanto? O que você achou? Cara, aí já vai, que não é, pra mim já não é mais terror, é suspense, né? Sim, é suspense. É aquele suspensão de você grudar na cadeira ali, roer as unhas e falar, meu, e aí, filhão? 2 personagens principais ali, né? Tem traumas e convicções extremas ali, que é o Sung Mi-chan. Que é um pastor, que é muito interessante parar pra pensar nisso, né? Porque tem grandes filmes de terror ou não de terror que giram em torno de cristianismo na Coreia do Sul. É muito forte lá, né, meu? É muito forte. Se parar pra pensar, é muito forte o cristianismo, assim. E ele acha que ele tem uma missão, né? Divina ali, de que ele tem que punir os criminosos, cara. E tem a Lee Yeon-hui, que ela é uma detetive que perdeu a irmã. E ela tá no meio de uma investigação ali, de um desaparecimento. Essa personagem é muito intensa, constantemente intensa. Porque a gente tem um personagem aí que é a figura nefasta, é o abusador que foi solto, teve uma pena assim leve, breve, e que tá aí, na vida. E no começo do filme é justamente ele entrando na paróquia, no culto do pastor protagonista da história. Porque ele fica fixo ali em uma adolescente que faz parte desse culto e ele entra atrás dela. E aí a coisa já fica tensa do minuto zero, assim, por conta de como as coisas são apresentadas. É um thriller muito bem feito, como diversos outros thrillers sul-coreanos aí. É um filme de personagens também, né? E você fica ali em alguns dilemas ali, né? Porque o pastor ali, ele tem essa fé obsessiva aí. Na verdade é mais que isso, né, Rômulo? Porque ele acha que ele recebe... Maluco, né? Ele enxerga coisas, né? Ele acha que ele recebe revelações, recebe mensagens de Jesus, de Deus, e que daí ele tem uma missão maior. E o filme mostra isso de uma maneira muito explícita, muito escancarada. Enquanto tem essa investigação, enquanto tem essa figura desse abusador aí que entra na vida dessa pessoa, que já tem uma conexão muito forte com a policial, que é um personagem constantemente intenso e difícil de lidar, uma atuação absurda. Então, assim, eu particularmente, quando comecei a assistir, eu sentia que o elemento sobrenatural poderia acontecer a cada momento, assim. Foi algo que ficou em mim, assim. A sombra, né? Se olhar ali... A gente não falou, a produção executiva é do Alfonso Cuarón, né, meu? Muito bem citado. Então, a gente sabe que um cara aí que tem tantos filmes enormes, grandiosos aí no seu currículo, cara, mostra que
pessoal aí dos Estados Unidos, Hollywood e tal, os caras estão de olho mesmo. Com certeza. Pra mim é o cinema mais original, mais criativo que existe em muito tempo. É o cinema sul-coreano. É o cinema muito difícil, muitas vezes. Um cinema que consegue transitar entre o extremo e o romântico, o poético e o visceral. É uma coisa maluca, assim. Você assiste os filmes do Chan Park, que provavelmente de todos os diretores sul-coreanos é o meu favorito. O cara faz a poesia da violência, ou o contrário, a violência da poesia, porque são filmes belíssimos visualmente falando, mas muito difíceis de assistir. Eu acho que esse filme aqui, ele não tem uma fração do impacto da potência da invasão zumbi, mas ainda assim mostra a versatilidade do diretor, né? São gêneros diferentes, cara. E assim, tava lembrando aqui que o Alfonso Cuarón, cara, ele começou ali em 2001 como produtor de set na Espinha do Diabo, cara, do Del Toro. Eles são muito camaradas. Eles são muito brothers, assim, então que é um filmaço também sobre a guerra ali da Espanha, né, da época do Franco ali, cara. Bom, mas é um baita filme, assim, absurdo. A Netflix ela é campeã em se sabotar. Esses filmes entram lá no catálogo só pra fazer volume. E ninguém sabe, mano. Ninguém tá falando disso, Você não tá entre os mais assistidos, os mais populares, dane-se. Então, assim, pô... Eu acredito que a gente tenha deixado passar muita coisa também. Eu dou uma bela de uma busca lá, especialmente pra filme oriental e filme de terror e filme de suspense, né, mas... Teve um que eu não sei se tava no teu radar, nem tá na pauta aqui, hein? Mas eu assisti, espanhol, chama Corta Fogo. Você viu isso aí? É de terror? É de suspense, é um thriller. Muito bom, hein? É a história de uma... Você tem que me falar essas coisas. Você assiste e guarda pra você, pô. Bota na pauta também. Sou só eu que boto as coisas aqui. Não, mas é rapidinho, só pra dar um... Chega pra cá em quem tiver curioso. É uma família que é uma mãe, uma filha e o marido morreu, né? E eles têm uma cabana na floresta e eles vão lá pra pegar as coisas do marido lá, que o marido faleceu, pra voltar. E nisso começa a acontecer um incêndio na floresta ao redor. E nisso, junto com essa mãe e a filha, tá indo o irmão, né, o cunhado dela, a esposa e o filho dele também pra ajudar nessa mudança, né, que eles vão sair de lá porque a mulher não quer ficar lá, porque tem lembranças do marido e tal. E a menina some. Nem fala mais nada, Rômulo, vamos botar isso aí, conversa a respeito em um programa futuro aí, porque de fato esse deixei passar. Beleza. Fiquei muito curioso, vamos assistir, vamos conversar aqui sim. E é isso aí. Bom, Rômulo, então a gente sai da Coreia do Sul e vai até Barcelona para falar de um jogo que eu tava com muita expectativa. Já falei muitas vezes aqui que eu anseio pelo momento que vai acontecer o jogo de terror de ET definitivo. Um jogo de terror de ET realmente muito bom, que me impacte, que me deixe passar mal. Você gosta pouco, né? E aí é o jogo de um estúdio de uma pessoa só, chamada K148 Game Studio. E o jogo se chama Ufofilia, disponível no PlayStation, Xbox e PC. Infelizmente não foi dessa vez. Não foi dessa vez. A expectativa era muito grande, mas o formato do jogo em si, o jeito que os elementos se apresentam, o que você faz, como você joga, pô, eu fiquei chateado. Não é nem uma questão de expectativa não correspondida. É claro que sempre tem esse lance da temática em si. A gente aqui é tudo muito apaixonado por Arquivo X, não tem como. Não é todo dia que aparece jogo de terror com a temática de extraterrestre. Alô, Chris Carter, queremos você aqui, hein? Não é todo dia. A gente tá aí às vésperas de sair mais alguns de terror de ET, né? Tem o They Are Here, não sei se sai esse ano, mas me parece muito bom. Tem um outro chamado Who Are You, que falaremos aqui em breve. Tem aquele também, o The Patterson Case, já prometido faz um tempo. Esse aí antigamente se chamava Once Upon a Time in Roswell, aí mudaram o nome para The Patterson Case. E vai sair a remasterização de Incidente em Varginha, o FPS brasileiro, clássico. Ô, Max, tu tem que ter entrevista com áudio pra galera aqui, meu. Tem que trazer a galera. Inclusive é perto de casa, hein? Quando você vier pra cá, vai lá pra Varginha, lá no Museu do ET, hein? Eu quero muito, cara. Bora. É de 98 o jogo, e a remasterização foi anunciada, não sei se sai esse ano, espero que sim, mas falaremos a respeito. Então esse Ufofilia, você é um caçador de extraterrestres. No melhor formato, Phasmophobia. O Phasmophobia é um grande sucesso. É o Ghostbuster de terror, né, de verdade, né, meu? Ele é bem aterrorizante em muitos sentidos, né? Ele traz o aspecto de cooperativo muito intenso, né? O Ufofilia não, ele é um jogo single player, mas o formato dele é inteirinho em cima do Phasmophobia, até demais. Então, ele é aquele tipo de jogo que te apresenta tudo de uma vez. Então você tá ali no seu furgão, no seu trailer investigativo, você recebeu esse chamado, você vai lá investigar essa incidência de alienígenas e você já tem tudo à sua disposição. Então você tem que estudar cada uma das suas ferramentas, das suas traquitanas, dos seus termômetros. Tem muitos artefatos e equipamentos próprios para caçar, entre aspas, alienígenas. Até ração você tem que colocar no lugar e você tem que saber primeiro identificar qual que é o alienígena. Quando você investiga, no começo é uma casa,
E aí agir de acordo. Que equipamento você vai usar, onde você vai colocar as coisas, posicionar a câmera, posicionar o microfone, que tipo de ração você vai colocar. E tem vários tipos de ETs. Dos Greys até os reptilianos, os insetoides, tem vários. E o jogo é muito cruel, assim, você é abduzido com muita facilidade. Então, é um jogo ali com um início muito cabeçudo, assim. Eu espero que o jogo seja revisitado, seja repensado em algum sentido, porque eu não consegui me divertir muito com ele não por causa disso, Rômulo. Eu acho que nunca pensei que eu fosse falar uma coisa dessas, mas eu gostaria que o tutorial fosse mais detalhado, minucioso, mais profundo, e eu não me pegasse por tanto tempo lendo e tentando decorar funções só por ler e não necessariamente por jogar, sabe? Então, infelizmente, é um jogo que não bateu muito bem o formato e a entrega, por mais que a temática me interesse enormemente. Né? Tanto que você é fã da temática de ufologia, né? E aí, quando você começou a falar, eu falei, ponto, o Marcson conseguiu, atingiu seu objetivo, mas infelizmente não. Infelizmente não foi dessa vez. Mas assim, feito por uma pessoa só. Esse jogo eu vou continuar jogando, tomei muito susto jogando, mas ele mais me parece um jogo de casa mal assombrado do que necessariamente um jogo de extraterrestre, sabe? É algo difícil de ser feito, né? A gente teve o Grey Hill Incident recentemente, eu até entrevistei o diretor daquele jogo, que infelizmente ele descamba muito pra Área 51. Você lembra aquele jogo de tiro? Primeira pessoa, Área 51, que até o David Duchovny dublava o protagonista? É que assim, acaba sendo um jogo de ET, mas é um jogo de tiro. Qualquer coisa, o ET ele é como se fosse qualquer outra bucha de canhão de jogo de tiro. Entendi. Que diferença faz os demônios de Doom ou os demônios de Quake pros ETs? É um inimigo genérico, caberia qualquer coisa ali. Que diferença faz, nesse caso aqui, uma aparição, algo de mal assombrado, sabe? Do que um extraterrestre. Porém, eu ainda tomei muito susto jogando. E teve um em particular que apareceu um ETzão gigantesco, que eu não sei se era o Zeta ou se era o Zoomorph, que não sei qual que era exatamente, mas era um gigante. Porque tem os pequenininhos, né? Os Green Men são menorzinhos e tal. Mas tem um gigante que quando esse sujeito, esse extraterrestre, apareceu na minha frente, peidei na tanga, foi um baita susto. Então tem isso também. R$ 41,99 no Steam custa esse jogo. Esse desenvolvedor aqui, o K148, ele tem muitos jogos, Romulo. Ele é focado em jogo de investigação, de detetive. Se você entra na página dele lá no Steam, tem uma porrada de jogo, cara. O cara vem fazendo jogo desde os anos 2020. Esse é o 11º jogo do cara. Tem que dar valor pro cara, mano. Não conhecia o desenvolvedor, não conhecia os outros jogos do cara. Fiquei interessado no Fofilia, mas não bateu. Porém, o jogo tá lá instalado. Vira e mexe, eu volto pra ele e tento de novo. Temos muito assunto aqui e dessa vez vamos falar de filme. Recebemos aí... Calma aí que tem mais um jogo antes desse filme, que também é um jogo de um único desenvolvedor, que já torna a coisa muito impressionante. Ah, é? É o The Nine Channel. Maxon, que bonito, hein? Esse jogo é o clássico problema do Vale da Estranheza, sabe? Quando dá o passo maior que a perna e o negócio fica muito impressionante até quando não é mais, até quando aparece a movimentação do personagem, eu tenho uma cutscene com a dublagem ali muito intensa. Então esse jogo, ele é realmente muito ambicioso. O nosso camarada aqui, o Psycat Deb, que é o desenvolvedor do seu estúdio Psycat Deb Creations, o cara é muito ambicioso para entregar esse The Ninth Channel, que está disponível no PlayStation, Xbox e PC, textos em português brasileiro. É uma história, toma proporções assim absurdas, né? O jogo ali da metade pro final, o jogo muda, o jogo passa a ser muito mais intenso, passa a ter combate, passa a ter arma de fogo. Eu fiquei chocado, mas tecnicamente falando, em termos de estrutura de jogo mesmo, é bem complexo, é bem complicado. Complicado no quesito que... É bem complicado de sugerir esse jogo, de recomendar esse jogo, porque é decepcionante. Enquanto o jogo de videogame, ele não funciona muito bem. Mas eu ainda assim admiro muito essa ambição, essa entrega. A história, você joga com um personagem, até mesmo a identidade do seu personagem vai e vem com relação a quem você é. Você tá ali no carro, no começo do jogo, você é um cientista, tá ali com um colega cientistas numa estrada à noite, ele tem uma discussão com a filha, e meio que aparece um gárgolo, uma monstruosidade na frente do carro, todo mundo se acidenta, esse personagem ele acorda numa espécie de um vilarejo, no meio do mato, isolado, e como se fosse algo à parte, alheio, em muitos aspectos, em termos espaço-tempo, assim. E conforme você vai se embrenhando aí nessa vila, conhecendo mais desse lugar que você tá, você descobre que é um lugar regido por uma seita, que eles estão aí às vésperas de um apocalipse, às vésperas da chegada dessa divindade, desse demônio, dessa deidade, seja lá o que for, que eles cultuam e acreditam que ele vai acontecer. E ao mesmo tempo que tem esse personagem, esse cientista, ele tem uma serventia para essa seita. E conforme você vai jogando, você vai descobrindo isso. Não foi fácil terminar esse jogo.
por conta do próprio gameplay em si, né? É um jogo um tanto quanto punitivo em alguns momentos. Cara, eu admiro o teu comprometimento. Você é um cara muito comprometido. Ah, eu sou, cara. Eu sou sim. Meu, se já vê que já não dá pra mim, eu não sei, cara. Eu não ia conseguir. Eu sei pontuar o momento que você ia largar a mão desse jogo e falar, ó, não. E assim, cara, você não apresenta elementos de plataforma com checkpoints tão espaçados, de uma forma tão tosca, com uma movimentação tão precária, com tanto engasgo. O punitivo acaba sendo uma frustração absurda, assim. E isso só tira do jogo, é só demérito, sabe? Infelizmente esse jogo ele vai colocando coisa. Definitivamente não faz parte da linha de raciocínio do camarada aqui do Saikab Deb, menos é mais, não. O oposto absoluto disso, assim. Porém, eu que sou a pessoa romântica dos jogos, ainda mais quando é jogo de terror, né? Eu fiquei surpreso quando o jogo expande exponencialmente o que você pode fazer enquanto personagem do jogo. Tipo, já tava com umas boas horas de jogo quando certas monstruosidades começaram a aparecer, muito além do que eu já tinha visto até aquele momento. E o jogo te dá recursos para você confrontar essas monstruosidades, né? E onde ele vai parar é um negócio épico, assim, Romulo. Um negócio de proporções bíblicas, apocalípticas. Eu fiquei surpreso com o final em si. Não foi nada agradável chegar até lá. Não recomendo de forma nenhuma. Mas o fato de eu ter chegado e ter visto aquele final, pensei, rapaz... Bom, mas aí até a galera se disponibilizar e tá, enfim, de passar por todo esse caminho das pedras, aí já é outros 500, né? Certeza. E assim, se alguém tiver jogado The Ninth Channel, até mesmo o que é Channel, por que tem esse nome, esse jogo? O jogo ele faz muita questão de explicar todas as minúcias. O que eu particularmente não sou muito fã. Eu gosto das lacunas e de preencher essas lacunas. Eu sou mais adepto desse tipo de roteiro. É isso. The Ninth Channel, PlayStation, Xbox, PC, Saikab Deb, distribuído pela Soedesco. E vamos ver aí o que vem depois. Porque até onde eu tô vendo aqui é o primeiro jogo da Saikab Deb Creations e já começou assim com grandes ambições. Pode ser uma coisa muito boa, uma coisa muito ruim também, depende do... Com certeza. Agora sim, a gente recebeu, né, uma cabine, né, Markson, de um filme aí que estreou agora, dia 5 de março. Exatamente. E aborda um assunto que a gente já falou em vários filmes aqui, que é maternidade, né, Markson? Eu não consegui assistir, mas ele conseguiu assistir a cabine. E eu queria saber de você, porque é uma temática que eu gosto muito, Markson, mas da desglamorização da maternidade, né? Ou algo, diríamos até sagrado, bonito, mas tem ali um lado nos filmes de terror que a gente sabe que é meio sombrio ali, né? E aí, Markson? Esse filme é uma produção austríaca, alemã, suíça. É um filme falado em alemão, Mother's Baby. Não conhecia a cineasta, chamada Johanna Mother, que também entrega o roteiro. E não conhecia, assim, ninguém do elenco. É porque esse aí é o Mother's Film. Mother's Movie. Eu não sei o que significa esse Mother, porque é M-O-D-E-R. Não é mãe. Mãe em alemão é Mutter. Mutter. É Mutter. Uma das melhores músicas do Rammstein. Mas assim, existe um casal nesse filme que é muito apaixonado. Os primeiros minutos do filme dedicado a mostrar como eles se gostam, como eles têm uma relação intensa. A personagem Julia, vivida pela Marie Leonberg, e o Georg, vivido pelo Hans Loh, estão se divertindo ali no parque de diversões, etc e tal. A ideia de ter filhos é algo que está com eles há muito tempo, mas eles não conseguem. Não é um casal jovem, né, Marcos? Não é um casal jovem. Ela é uma maestra, ela rege orquestras, é famosa, ela tem uma carreira consolidada. A gente acompanha ela. É muito natural, Maxon. Depois dos anos 80, anos 80, a gente vê esse tipo de estrutura familiar, né? Que é quando teve a revolução feminina ali e as mulheres começaram a se dedicar muito mais às suas carreiras e começaram a engravidar mais tarde, né? Porque antigamente as mulheres engravidavam muito cedo, né? Mas de qualquer forma, Rômulo, dá a entender que eles estão tentando há tempos e não conseguem. Até que eles chegam em uma clínica ali, que é uma clínica alternativa, que tem um tratamento que parece que vai solucionar, eles conhecem esse médico que garante que ela vai ficar grávida, garante que vai dar certo, e de fato acontece. Durante a gravidez ela se aproxima do médico, evidentemente, o médico vai até uma das apresentações dela, regendo a orquestra, é uma cena muito bonita. Esse filme me lembrou muito os filmes do Michael Haneke, que tem elementos belos, mas você tem uma coisa muito nefasta permeando o negócio, entendeu? E aí chega o dia do parto. A cena do parto é uma cena muito difícil. Existe um plano sequência ali que mostra o processo do que tá acontecendo e tal. Todas as dores. Não é fácil, a coisa não tá acontecendo, não tá dando certo. E quando finalmente acontece, o bebê nasce,
aí que vem o ponto, leva esse filme para dois caminhos muito distintos, né? Você falou sobre a depressão pós-parto, que o terror aborda muito esse tema de muitas formas. Eu até pensei que fosse ser algo nessa linha, mas quando o bebê nasce, tanto o médico quanto as enfermeiras que estavam ali saem da sala com o bebê e deixam o pai e a mãe ali. Eu diria que desse momento para frente, a mãe ela se torna de fato a grande protagonista. Todo o resto é coadjuvante. E aí já começa a ficar... O que acontece? Essa alegria se torna uma dúvida, se torna um desespero. Até que vem a notícia de que o bebê teve complicações e depois que tudo isso passa, o bebê tá saudável e ele vem para os braços da mãe, ou deveria, que o terror começa a se instaurar na vida dessa mulher, porque ela não se sente à vontade para pegar aquele bebê nos braços. Para mim, pelo menos, ficou claro ali naquele momento que ela não acreditava que aquela criança era filho dela. Existe algo confabulando também por trás disso. Não é um filme de terror, mas com certeza a Johanna Moder aqui, ela domina elementos de terror e ela inseriu elementos de terror aqui para tornar a experiência bastante desconfortável. E o final é muito chocante, Romulo. E eu fico feliz desse filme chegar ao cinema, sabe? E agora a gente volta para a Espanha de novo, Romulo. Falar de mais um jogo produzido pela Blumhouse Games. É o terceiro jogo que eles lançam, é o terceiro jogo que a gente comenta aqui. Não dá pra dizer que é o mais ambicioso, é uma produção maior, porque o Sleepaway foi bastante... Como a gente pode mensurar ou categorizar o quão indie o jogo é? É uma conversa muito ampla, muito profunda, e quando você tem a Blumhouse Games por trás, quer dizer que você tem amparo suficiente para tomar decisões e liberdades que se você tivesse se publicando, se você tivesse... Eu vejo muito disso aí, cara, em alguns jogos que eu trabalho, por exemplo, que são jogos que a Krafton põe uma grana, tá ligado? Em estúdios pequenos, mas assim, eles põem aquela grana e aquilo. Não, eu imagino que seja o caso. Não tô falando que é fácil de forma nenhuma, mas tô dizendo que é um diferencial. Você tem uma Blumhouse Games, o Jason Blum é um cara que ele é conhecido por justamente pequenos orçamentos, grandes bilheterias. Não sei se ele tem essa mesma visão para jogo, mas ele mergulhou de cabeça em jogo de videogame. O primeiro, o Fear the Spotlight, que até o momento é meu favorito da Blumhouse, cada uma é de uma produtora diferente, vou deixar isso claro, né? A Blumhouse só é o guarda-chuva da coisa toda. Mas o Fear the Spotlight, que é o de 2024, ele é o que eu gosto mais até o momento. Recentemente a gente falou do Sleep Awake, né, que foi um jogo com uma temática bastante diferente, mas em termos de jogo em si, ele é aquele tipo de jogo de furtividade, gato e rato, então ele não teve muito cuidado em gameplay em si, ele se preocupou muito mais com a estética. Agora, esse Crisol, Theater of Idols, ele tem muito gameplay. Ele é um jogo que tem muita ambientação, mas o jogo de tiro é um jogo em primeira pessoa, o combate dele é muito intenso, a evolução dele é bastante intensa, então teve bastante cuidado desse estúdio espanhol chamado Vermila Studios, que é muito impressionante pensar que é o primeiro jogo desses caras, é entregar jogo, entregar ambientação, entregar história, entregar um pacote completo, né? Eu subestimei esse jogo, primeira meia hora, 1h30, não estava rolando muito bem pra mim, eu estava achando muito... Sabe aquela coisa de a casca, que é o chamariz, o jogo em si nem tanto, mas ele foi me conquistando no passar do tempo, e no final das contas, ali das suas 13, 14 horas de duração, eu tive uma grande experiência de terror, assim, com, surpreendentemente, momentos de quebra-cabeça bem elaborados, é uma história bem contada, um protagonista bem construído. Ele é um jogo que se passa em uma Espanha fictícia, que se chama Hispânia. O seu personagem chama Gabriel e é legal colocar em espanhol. Ele é um fanático religioso, foi escolhido pelo Deus Sol. É bom dizer, é uma cidade fictícia, não tem qualquer tipo de relação do nosso mundo. Existe uma guerra santa entre as duas religiões que regem essa Espanha. E o começo do jogo é esse Gabriel sendo escolhido pelo Deus da religião dele para ir até um determinado lugar que se chama Tormentosa, que é basicamente onde se professa essa outra religião que cultua o mar, então é basicamente água contra fogo, sol contra o oceano, para ir lá levar a palavra do Deus Sol, extinguir a religião, acabar com tudo lá. É um jogo, ele é multiplataforma, né? É PlayStation, Xbox e PC. Existe planos para lançar pro Switch 2. Ser o primeiro jogo desse estúdio é muito impressionante. Então, eu tô vendo as imagens aqui, meu irmão, você é louco. Então ele tem uma iconografia religiosa muito impressionante. Ele poderia ter mais variedade de inimigos, mais variedade do arsenal. Claro que sim, mas eu acho que tudo que ele entrega é muito bem feito. O sangue do personagem é também a sua munição, é o que você usa para confrontar os inimigos. Então, ele pega um revólver, qualquer coisa, se transforma em um artefato religioso. E para que ele carregue a munição desse revólver, ele fere a sua própria mão, existe espinho ali na coronha do negócio.
uma espingarda, uma escopeta que requer mais sangue, é uma coisa mais dolorosa para carregar. Então o personagem sente essa dor, toma tempo isso, e no meio do confronto é uma estratégia que você tem que levar em consideração. Então isso é um grande diferencial que também está atrelado a como que você vai conseguir esse sangue. Seu sangue é finito, então você tira o sangue de carcaças de animais espalhados pelo cenário, ou então de pessoas mortas. Só que quando você suga o sangue, digamos assim, de uma pessoa, vem uma memória, vem um elemento, vem alguma coisa dessa pessoa. Então é também o que faz o jogo ir do ponto A ao ponto B, é você sugar o sangue de pessoas. Não é uma coisa muito vampiresca, é uma coisa assim que um personagem coloca a mão na frente do rosto assim e o sangue aparece. Poderia ser algo muito mais grotesco, mas esse jogo ele não quis ir para esse caminho. Mas, pô, Rômulo, é legal, cara. É legal de jogar, tem quebra-cabeças bem elaborados, tem uns chefões muito bons, o cenário em si é muito caprichado. Então, assim, Crisol é um jogão, viu? De verdade, assim. Ele foi cada vez me ganhando, me conquistando. No final das contas, eu tive uma experiência de jogo, assim, menos aterrorizante do que eu gostaria, mas é um bom jogo. E o próximo jogo aí, Marcos, é um jogo que eu queria muito jogar. Reanimal. Que tá sendo glorificado aí pela crítica especializada, ovacionado, cara. Já começando falando que esse aqui é o meu jogo do ano, até o momento. Dificilmente algum jogo vai passar esse aqui. Eu também sou um grande apreciador de Little Nightmares. Tanto que eu gostei até do terceiro, que não tem envolvimento do estúdio Tarsier. E na minha pesquisa, eu descobri que, na verdade, eles não têm mais envolvimento com o Little Nightmares, Romulo, porque é uma franquia da Bandai Namco. E a Tarsier foi comprada pelo Embracer Group. Quando isso aconteceu, houve uma ruptura. E eles preferiram criar uma franquia nova, que é o Reanimal. Então o Little Nightmares passou, pelo menos o terceiro jogo, passou para Supermassive, que eu achei que eles fizeram um bom trabalho, mas não foi muito bem recebido, né? A galera caiu de pau no Little Nightmares 3. Não sei se um Little Nightmares 4, que eu acho que é inevitável, seria feito por eles. De qualquer forma, o Reanimal, a princípio, ele é Little Nightmares. Você bate o olho assim, não tem como. Desde um anúncio, era muito esperado. Assim como o Little Nightmares 3, ele também é um jogo cooperativo, dá pra jogar com outra pessoa. Ao contrário do Little Nightmares 3, esse jogo pede que cada pessoa tenha o jogo, então tem essa questão, é bom pontuar. No Little Nightmares, se eu tenho o jogo, eu consigo convidar o Rômulo pra jogar comigo, ele não precisa ter o jogo. Então essa é uma grande crítica, esse é um grande diferencial. Mas dá pra jogar sozinho, a IA funciona perfeitamente bem. Os personagens são crianças também, que não mostram o rosto. Você controla um menino que tá à deriva, tá num barquinho no meio de um oceano, e encontra uma menina que estava morrendo afogada, e eles passam a explorar esse mundo em ruína, esse mundo gigante, onde tudo faz com que você se sinta obsoleto, tal qual Little Nightmares. Então, assim, a princípio, tudo que eu pensava mas é Little Nightmares, não? Eu te pergunto, Maxon, o que mais? O que mais é que não sou muito da comparação, mas nesse caso eu prefiro fazer para instigar você, caso você não tenha jogado Reanimal, que é algo de absolutamente obrigatório para quem é fã de terror, em muitos aspectos, que é basicamente assim. Não é nada querendo diminuir ou desmerecer um e enaltecer o outro, não é essa a questão. Eu tô falando em questão de escopo da coisa, de como a coisa vai se desdobrando na sua frente diante dos seus olhos. Você é um grande fã de Limbo, não é, Romulo? Muito. Então faz de conta que o Little Nightmares é o Limbo e o Reanimal é o Inside. Tá. Então é isso, em termos de expansão de uma ideia. É isso que esse jogo faz, como ele abre esse espectro, esse leque de possibilidades e como ele impressiona. Ele abre, não perde a essência e adiciona coisas muito boas. Uma coisa que ficou comigo da experiência do minuto zero até o final é como esse jogo se esforça em querer te chocar. Little Nightmares faz isso também, mas eu acho que esse aqui excede. Sabe, o Tarsier aqui entregou, com certeza absoluta, sua obra-prima. Não à toa, os caras vinham de uma crescente, mas se você coloca lado a lado o Little Nightmares 1 e 2, eles são jogos que estão ali de mãos dadas. Esse aqui, ele faz muita questão de pôr o pé na estrada e conhecer o mundo, entendeu? E outra, dublado em português brasileiro. Não tem muitas falas, os personagens interagem pouco, me pareceu que em muitos momentos é algo tanto quanto opcional. Tem momentos que você senta e descansa, que os dois personagens conversam. E não são só eles dois, outros meninos vão aparecendo no decorrer da história. Assim como as ameaças vão se desdobrando também, né, vão ficando cada vez mais perigosas, mais bizarras, sabe? Nada acontece por você estar ali. Isso é uma coisa muito interessante. Esses personagens vivos, essas criaturas horrorosas vivas que estão ali na sua rotina fazendo suas coisas horrorosas, estão fazendo aquilo independentemente de você estar lá ou não, entendeu? Você que é o fator estranho e que vai alterar essa realidade ali.
mesmo você sendo absolutamente diminuto, insignificante. Que se você não quisesse alterar aquilo de alguma maneira, você passaria despercebido, porque você é tão insignificante como você falou, né? É isso mesmo? Não necessariamente, porque nesse caso, como o jogo foca nesses personagens, para eles seguirem a coisa adiante, eles precisam fazer a diferença. Talvez seja uma analogia a tudo que você encontre, né? Não, eu digo, não faz diferença para as criaturas ao redor. Ah, aí você vai ter que jogar pra saber. Mas o que eu quero dizer e deixar muito claro é que esse jogo é muito impressionante. Tecnicamente é um desbunde, visualmente é surreal, a paisagem sonora é profunda ao extremo, é minucioso a paisagem sonora desse jogo, cada mínimo som é absurdo, assim, a ambientação, a névoa, as partículas, as texturas. Uma coisa que Little Nightmares sempre passou pra mim é uma coisa de você se sentir parte daquilo enquanto peso do personagem. Ele não é só uma expansão de todos os elementos dos jogos passados, ele realmente toma decisões e caminhos corajosos, entrega um final assim, cara, é uma baita experiência de terror. Mas fica o desafio aí, algum jogo me surpreender, tanto quanto o Reanima me surpreendeu. Mas é isso, eu acho que eu enalteci o suficiente. E agora temos o fim do Norman Bates, né? Mais um filme do Bates Jr. Osgood Perkins, vivendo o sonho, entregando filme atrás de filme, o cara é irrefreável, não para. Cara, eu tava vendo aqui o trailer e alguns comentários de pessoas pouco relevantes, assim, sobre esse filme, tá? Eu gostaria de ler esses comentários aqui, ó. Uma assustadora imersão na loucura, James Wan. Ele é o mestre do terror, Hideo Kojima. Perkins tem um talento natural para causar desconforto que ele transforma em medo. Bong Joon-ho. Nossa. E uma experiência de puro terror. Fede Álvares. Mano, eu acho que tá todo mundo falando do Long Legs, não desse filme aqui, né? Ou eu assisti outro filme? Estão falando desse. Pois eu discordo de todo mundo aí. Os caras estão falando. Não gostei desse filme, Rômulo. Esse filme não deu certo pra mim, cara. Infelizmente. Não deu certo? Não, infelizmente. Esse filme pra mim são 15 minutos... muito impressionantes, mas esse é um filme, um longa-metragem, que tem que levar em consideração muito mais do que querer te chocar e te impressionar com visual e com alguns poucos minutos, cara. Então, não sei. Eu ainda gostei mais do que o Macaco, mas eu acho que esse filme ele perde muito tempo com bobagem, ao invés de enaltecer e se aprofundar e o que realmente interessa desse filme. Ele fica cozinhando muito algo que não é com relação a já antecipei, já desvendei, já saquei qual é que não é nem isso. É que o que ele mostra ali, não vou nem dizer no ato 3, mas ali bem no desfecho, é tão interessante, mas tão impressionante visualmente, que me faz pensar por quê? Só isso. Mas e todo o resto? Porque é um delírio sombrio de Osgood Perkins, como diz o subtítulo, né, cara? E outra, esse filme aqui, ele chamava Para Sempre Minha, mudaram de nome, eu nunca vi isso, mudaram o nome do filme Para Sempre Medo, que é o Keeper no original, mas a distribuidora resolveu que... E outra, né, esse filme demorou muito tempo pra chegar aqui. Estreou meses lá fora, sei lá por qual motivo, demorou tanto pra chegar aqui, mas chegou e pelo menos passou no cinema. Né? Vale dizer também, cara, que o roteiro dele é do... quem assinou foi o Nick Leopard, que é o que fez Animais Perigosos, que a gente gostou bastante, né, Max? Esse eu adorei. Mas me fala, por que você gostou tanto desse filme? É claro que quem sou eu pra falar de John Boon-ho, de James Wan, mas assim... Você é Max Lima, né? Eu fiquei chateado com esse filme. Queria muito gostar... A gente falou dos gringos, né? Tô falando do nacional aqui, pô. Quem sou eu? Pô, de espinéia que tá tirando. O negócio é... Vai, fala aí, você gostou do filme? Conta qual é que é do filme, por que você gostou do filme, me diz. O filme, ele conta a história da Liz e do Malcolm, né? Então, eles são um casalzinho lá, eles decidem, né, fazer uma viagem romântica e tem um imprevisto, uma coisa que acontece aí nesse ínterim aí, que o Malcolm, ele tem que voltar pra cidade às pressas e a Liz fica sozinha. Eles estão juntos não faz muito tempo, eu acho que é um ano mais ou menos. Mas estão apaixonados e pá. Estão muito apaixonados, etc. A Liz é a Tatiana Maslany, que é uma baita atriz. Na minha opinião, ela segura esse filme sozinha. É claro que é um filme muito minimalista, um elenco muito enxuto, poucas pessoas, é a cabana ali, tem umas cenas na estrada e a floresta ao redor, é pouca coisa. Mas ela segura o filme, cara, porque o Joseph Sutherland aqui, que é o Malcolm, pra mim deixou bastante a desejar, e ele acaba sendo uma figura da questão, assim, né? Em especial a amiga dela, a Minka, vivida pela Maiden Weiss,
questiona, né, do tipo, pô, não é demais, tipo, você tá no meio do mato sozinho, eu vou te buscar, você conhece bem esse cara mesmo, começa a colocar questões ali que, pô, com certeza a Alice pensou, mas relevou. Por conta de tá apaixonada, quem tá apaixonado faz merda, né? Paixão é elemento químico, né? É complexa. Vem de patos, de doença, né? E evidentemente, quando ela tá sozinha, coisas estranhas vão acontecendo na casa. Tem a questão do presente que foi deixado ali, tem a questão do bolo que foi deixado ali, tem a questão do irmão, na verdade é primo do cara, né? Que surge ali com uma namorada estrangeira que não sabe falar inglês, mas não sabe mesmo. Então o filme ele vai pontuando elementos esquisitos pra te deixar um tanto quanto desconfortável, mas eu acho que dura por muito tempo, Rômulo. A coisa ela vai, e quando de fato acontece, eu acho que foi tarde demais. É o que o bom John Woo falou, que é o lance de causar desconforto, que tá presente na obra do Perkins ali, né? Inclusive a Tatiana Maslany, cara, ela fez parte do Macaco, né? Ela não é protagonista, né? Não, mas ela tava lá. Sim. E eu acho que essa atriz, ela tem uma cara de brasileira, mano. Você acha? Você não acha, não? E é um elogio isso, sabe? Com certeza. Você acredita que se o filme tivesse uns 20 minutos a menos, você ia gostar mais? Não, isso aqui tinha que ser um média-metragem, funcionaria perfeitamente. Seria absurdamente intenso. Cara, eu gosto de filme longo, nunca isso vai ser uma questão pra mim. Não, que eu acho mas é porque você falou que enrolou demais ali, que é uma coisa que podia ter sido entregue e demorou pra ser entregue, entendeu? Eu acho que há momentos que poderiam ser muito intensos e elementos se perderam justamente por ter que se encaixar no formatinho Hollywood 90 minutos, entendeu? Tem filme que não encaixa. Tem filme que não funciona. Esse é o caso. Eu não tenho a menor dúvida, o Osgood Perkins é um baita diretor. Ele sabe dirigir bem os atores, sabe colocar situações ali enervantes e tal. Nesse caso aqui, eu acho que não tinha o suficiente por um longa. Tanto que, de novo, enalteço o imaginário, o imagético, tudo que o filme faz, enquanto filme mesmo, lá nas sequências finais, nas coisas estranhas visualmente falando, mas não é o suficiente. Gostei, cara. Gostei. Tá aí um diretor que eu sempre vou tá com os olhos atentos aí. Tal como Eggers, Ari Aster, Jordan Peele, aí pra mim é... eu também, pô, eu também. Nunca ele vai te perder, porque ele fez um negócio que se chama The Strange Things About the Johnsons. Ele nunca... O Ari Aster tá cada vez me perdendo mais. O último filme dele, pelo amor de Deus, cara. Eu não assisti o Reddington ainda. Você assistiu? Rômulo, mas os 2 últimos filmes dele me perderam completamente, cara. É ruim? Nossa, eu achei muito ruim, cara. O Bom Tem Medo eu já não gosto. Será que a culpa é do Joaquin Phoenix? Não, na verdade eu acho ótimo. O Ari Aster ele tá despirocado, tá fazendo o que ele quer. Seja lá que tipo de filme for, entendeu? O cara tem carta branca, ele vai para o caminho que ele quiser. Eu fico triste dele ter largado a mão do terror, assim, né? Não sei se ele volta, não. Você sabe que ele é diretor de um dos maiores filmes de terror que eu assisti em toda a minha vida, que eu sou fã, que a gente não pode nem falar muito desse filme aqui, você sabe qual que é. Eu sempre vou amar o Ari Aster. O cara pode fazer a bagaceira que for, cara. Ele não vai desfazer o que ele fez e eu gosto. Só que eu sempre vou assistir os filmes dele, né? Só que os 2 últimos, infelizmente, foi triste, assim. Eu fiquei decepcionado. É isso. Se ele lança o próximo filme do Ari Aster, é lógico que eu vou assistir. Enfim. É isso aí. Chegamos ao final desse programa aí. E vamos para a Ágora Profana. Começa agora a Ágora Profana. É aquela velha história do campo dos sonhos, hein? Se construir, eles virão, hein? A gente continua fazendo e a galera tá aqui, Estamos aqui com o Vitor Pessoa, tracinho U7V, eu não sei o que significa, mas ele pergunta: o que vocês acham do filme da Centopeia Humana de 2009, o primeiro filme, interrogação? Bom, né? Se você gosta de Ratatouille... eu gosto muito. Eu assisti o Centopeia Humana no cinema, num festival de filme de terror aqui em São Paulo, chamado SP Terror, que infelizmente não teve mais. Se tornou franquia. Não desgosto do segundo filme, acho uma porcaria o terceiro. O Tom Six, que é o diretor excêntrico aí, criador da franquia, não sei o que vai ser. Eu sei que ele dirigiu um Onania Club de 2019 que nunca foi lançado comercialmente, não sei se circulou por festivais e tal. Mas não sei o que vai ser, não sei se o cara vai lançar mais coisas, se vai lançar mais Centopeia Humana, se vai lançar mais filme de terror. Mas, cara, o primeiro Centopeia Humana eu lembro bem, e eu lembro bem nesse festival, eu assisti uns 5, 6 filmes, entre eles, Mangue Negro, meu primeiro contato com o Rodrigo Aragão, ele tava por lá, mas o Centopeia Humana causou muitas reações na sala, eu me lembro bem da galera comentando. Virou um sinônimo de shock movie, né? Tipo esse, o Serbian Film,
São filmes que chocaram muito aí na época que foram lançados. Taxidermia, são filmes que saíram próximos e que foram... O próprio Mártires foi um período muito intenso. É o espírito do tempo, né? É o Zeitgeist, é aquilo ali, aquela época ali tava tudo desgraçado mesmo. O ápice do cinema extremo, novo cinema extremo francês ali. Mas você gosta? Você não falou isso. Gosto. Você gosta dos outros? O 2 você gosta? O 3 você gosta? Não gosto. Eu gosto do primeiro. O 2 é uma bosta, o 3 é uma bosta pior. Você sabe que eu gosto muito do ator que é o Dr. Hater, né? O Dieter Laser, que faleceu recentemente. Ele fez, pra mim, um dos grandes filmes de terror folclóricos modernos, que é o November, de 2017. Sim. Esse filme é surreal de maravilhoso, em todos os sentidos possíveis, cara. Se eu pudesse escolher um filme, e que a Vanessa não me ouça, né, porque ela ama Midsommar, o filme favorito dela, mas se eu tivesse que escolher um filme de folk horror rural, folclórico, seria November. Eu tenho um problema, viu, Max, com um filme preto e branco. Jura? Não é porque eu não gosto, não. É assim. O Centopeia Humana 2 é preto e branco, então é por isso que você não também, gosta? mas não é que eu não tô falando que eu não gosto, tô falando que eu tenho um problema, é diferente. Qual que é o seu problema? O meu problema, cara, você vai achar engraçado, eu durmo. Você ri, né? Você é igual a Vanessa, você tem que assistir mastigando alguma coisa. É maluquice, né? Mas fazer o quê, né? Mas eu assisto. Mas eu tenho problema. Então, e November é uma obra artística fora dos padrões, cara. Ela Enfim. Bom, continuando, obrigado, viu, Vitor, pelo comentário. Volte sempre, Vitor. Seguindo com o camarada Diego Caetano. Salve, camaradas. Não fazia ideia que tinha filme novo da Gabriela Amaral Almeida. Aí, ó. Muito menos que era um remake de Quarto do Pânico. Corri pra locadora mais próxima, risos, assisti e digo, achei um filme bem regular. O que segura mesmo o interesse são as atuações da Isis Valverde, da Mariana Santos e do André Minha amiga, Ramiro. hein? Isis Valverde, minha amiga, hein? Tava ali, ela falou meu nome, hein? Eu vou ter que contextualizar, Diego. Caiu quem tava de host ali na sala da coletiva e tal. A gente eu participei da coletiva. Caiu a conexão dela, você fala que ela caiu. A gente assistiu a cabine, né? E eu pude participar ali com todos os atores, com a própria Gabriela Amaral Almeida também, né? Um bate-papo ali. E aí tava todo mundo perguntando assim, tá funcionando aí? Tá normal aí? Aí eu escrevi, tá normal. Aí a Isis Valverde falou assim, ó, o Rômulo disse que tá normal. Então, a Isis Valverde falou meu nome, cara. Não é qualquer coisa, não. Ô, Max, aí, por favor, pede essa coletiva, porque eu preciso desse clipe pra eu tirar a Isis Valverde falando meu nome, cara. Que é isso, né? Todo dia, né? Ó, continuando o comentário do Diego, ó, o Marco Pigosi achei que passou um pouco do ponto, achei muito caricato. Carco Ciocler me distraiu um pouco com aquele corte de cabelo. É uma pena que o filme não tinha ido aos cinemas, é uma plataforma de streaming mais popular. Foi direto pra Globoplay, não foi? Ou ir pra Telecine? Eu não sei se tá na Globoplay, tá? Foi pra Telecine e depois ia pra Globoplay. Tá aqui, ó. Tô vendo aqui que tá na Globoplay, sim. e o Quarto do Pânico, original, da Judy Foster, David Fincher, tá no Prime Video. E Forrest Whitaker, hein? Forrest Whitaker muito bom nesse filme. E Jared Leto e a menina do Crepúsculo. Você já assistiu o Personal Shopper, já? Mas Ameaça Profunda. Ah, cara, bom, eu sou fã dela e o Rômulo não é. É só pra deixar claro. E aí, ó, você me julgando aí, ó. Eu não falei nada, eu só falei que ela é a menina do Crepúsculo, só isso. Continuando aqui o que o Diego diz mudando de assunto, vi mês passado o filme holandês Spurlos, de 88, e tô perturbado até agora. Vocês já viram? Abraços. Já assisti. Silêncio do Lago. Silêncio do Lago, já vi. Que ainda depois teve um remake, né? Do Silêncio do Lago, não teve? Não sei. Mas é o The Vanishing em inglês, se eu não me engano. Nossa, é que eu assisti esse filme faz muito tempo. Mas enfim, filmaço. Diego, obrigado. Muito bom ver você aqui. Obrigado, viu, Diego, pelo comentário. E temos aqui o João Nascimento 44 aqui, ó. Fala, meus queridos. Sobre essa questão de quantidade de jogos que vocês trazem para os episódios, preciso manifestar aqui que por mim pode vir até mais. Porque eu adoro muito essa área das nossas desgraceiras. Aí, ó, é um gamer, o João Nascimento aí, John Borne 44, que é o cara que ama o jogo de terror. Inclusive, caso já não tenham falado sobre, quero muito saber a opinião de vocês sobre o novo trailer de Silent Hill Townfall. Vocês aguardem e confiem quando esse jogo sair, meu amigo. Não só o trailer, mas o evento todo foi espetacular, assim, eu tô muito feliz com esse estúdio, e que as pessoas conheçam esse estúdio, que vão atrás dos outros jogos, que era No Code, agora chama Screenburn, o estúdio lá da Escócia. É a Escócia, né? Inclusive esse Silent Hill vai se passar na Escócia. Sim, rompeu essa barreira de Silent Hill ser uma cidade coração dos Estados Unidos, né? Então aqui, ó, quanto ao filme 2, que é o 3, porque o 3 foi o 2, ri muito do que do Max falou nesse episódio, é que a gente falou do Silent Hill, né, no episódio passado, daquela... Pra quem foi lembrar, né?
Então, já tinha total expectativa que seria uma bomba, mas é o tipo de coisa que é impossível não checar por conta própria. Olha, João, eu tô cada vez mais não querendo checar, mas eu tenho que checar porque sabe como é que Mas é, tem né? coisas que não tem opção, como? Tem coisas que você não tem opção. É verdade, cara. Aquele trailer do Resident Evil Requiem com a Maika Monroe me fez ficar pensativo no tanto de adaptações que deixam de lado a chance de recriar, transmitir obras tão boas na tentativa de por mais e mais lucro. Você assistiu esse trailer aí? É um curta-metragem do Resident Evil pra promover o hacking. Você assistiu isso? Você me mandou, não mandou? É absurdo, cara. É absurdo. E é exatamente o que o João tá falando aqui. Se eles quisessem, eles fariam. Simples assim. Que bom que você até deu risada, né, quando a gente tava falando de Silent Hill. Mas eu esqueci de falar algo muito importante de tudo que a gente comentou a respeito daquela bagaceira daquele filme. É que, coincidentemente, e eu só percebi isso agora, com esse filme novo, o Regresso para o Inferno, existe um nome de uma pessoa que tá atrelado não só aos 3 filmes de Silent Hill, mas também a todos os filmes live action de Resident Evil, não só os da Mila Jovovich. Victor Hadida, que ele assumiu no lugar do pai dele, que faleceu recentemente, mas essa família Hadida que paga e financia todos esses filmes, cara. E aí eu fiquei ressabiado com isso, pensando, meu, que diabos, né? Que se passa? Que tá pegando, sabe? Que dinheiro há, né? Mas tipo, esses caras, eles financiam muitos filmes, eles são produtores executivos de muitos filmes. Mas nessa vasta filmografia, existem todos os Silent Hills e todos os Resident Evil. Inclusive esse novo. Termina aí o comentário do João, então. Então aqui, ó. Em apenas alguns minutos temos um lapso de como poderíamos ser tão melhor tratados na telona. É, cara. A gente sempre falou isso, cara. É falta de boa vontade dos caras, ou os caras têm um pacto pra fazer merda de Resident Evil em cinema, não sei, cara. Os caras fizeram uma aposta, falaram assim, ó, vocês têm o direito de fazer o filme aí, mas você só pode fazer se for uma bosta. Só todos os filmes for ruim, entendeu? E aí, é aí até hoje, né? E então voltamos para a realidade, onde temos esse filme revoltante e cruel, com um material tão complexo e profundo da obra original. Fica aí um fio de esperança de que no novo filme de Resident Evil, com o Zack Cregger, de alguma forma escape disso. Abraço. Um abraço, João. Um abraço, João. Você falou tudo. Olha, assim, eu acho que o Zack Cregger vai entregar um filme de terror decente, né? Porque A Hora do Mal, de fato, elevou muito. Eu gosto de Noites Brutais, mas A Hora do Mal é realmente um excelente filme de terror. Mas toda essa pataquada de que, eu vou fazer o que eu quero, eu tenho carta branca, não vai ter nenhum personagem dos jogos, isso me faz pensar pra quê, sabe? Tipo, mas vamos assistir, vamos conversar, vamos comentar. Vai sair esse ano e quando sair a gente conversa. De qualquer jeito vai estar aqui. Seguindo aqui com Bebsbot. Não me lembro do Bebsbot aqui antes. Meu nome é Rebeca, mas pode me chamar de Bebs. Ah, é a Rebeca do Gears of War, cara. É mesmo? Entra lá. Não acredito. Nossa, que honra você aqui comentando. Nossa, Bebs. Gosto muito de você, sinto saudades. Uma das pioneiras de mulheres no jornalismo de games. Fantástico. Queremos mais, muito mais e sempre mais. É isso aí, Bebs. Seja muito bem-vinda, por favor, comente mais, conversa mais com a gente. E ela diz: olá, rapazes, sempre ouço sem comentar. Comente, venha aqui falar com a gente, que alegria. Comenta, por favor. Mas nesse eu tive que vir compartilhar a dor por Silent Hill. 1 hora, 7 minutos, 25 segundos. Eu sempre soube que era ruim. Minha questão é, será que vai ser pior do que o Revelação? Eu me lembro de ter falado isso. Ah, isso aí foi você falou. Você falou isso aí. Aí ela comentou isso que eu tinha dito. Pois é, tecnicamente o segundo filme pode ser pior, mas como o Max bem pontuou, esse terceiro é ofensivo. Simplesmente não dá pra entender a cabeça do Christopher Gans. E olha que eu amo Pacto dos Lobos, eu também. Exatamente. O Mark da Casca, hein? Nossa, no auge. Ficam as sábias palavras do Rômulo, aos 1 hora, 16 minutos e 23 segundos. Mantenham distância dessa bosta. Eu sou um poeta. Tem um rostinho infeliz. Bebs, saber que você ouve a gente é um lisonjeio infinito. Por favor, apareça mais, converse mais com a gente. Nossa, eu fico imaginando agora quantas pessoas que a gente gosta, que admira, que pode até escutar a gente não sabe. Manifestem-se. Aproximem-se, aproxeguem-se, façam parte da família. Demais, um beijo no seu coração. Bebs, tamo junto. Ó, o Everton Nossa, nosso amigo Red Benzi. Red Benzi. Boa noite, senhores. Sim, boa noite. Pois quando eu ouvi o episódio, foi quando eu ouvi o episódio dessa vez. Preciso falar pra vocês. Tal qual futebol, a temporada de terror costuma começar meio devagar. Nem vou falar nada sobre se sai um filme bom ou ruim, porque assim eu dedico mais o meu tempo para outras coisas. Risos. Estou tentando, com muita força, montar um PC para aproveitar as franquias que, normalmente, são mais fáceis de conseguir fora dos consoles padrões. Sim, a questão
financeira pesa e pesa muito. A gente sabe, né, meu? É Brasil, a gente entende perfeitamente. Pesa muito nessas horas. Enfim, entendo você, o Everton. Tamo junto. Gostei de um episódio mais voltado pra games, até porque, depois do tal Silent Hill, não sobrou muita coisa pra falar, né? Pois é. Sobre o episódio anterior, que sim, eu ouço todos, só não comento sempre. É que eu falei, desculpa. Mas comenta, cara, tá vendo? É legal. Fiquei surpreso em saber que Bloody Nights é uma franquia. Jamais ia imaginar que depois do primeiro teria um segundo e terceiro. E já estou com a pá na mão, pronto para garimpar. E é isso, senhores. Comentário curtinho dessa vez, apenas para marcar presença. E ouçam o disco Lick the Flash da banda de Black Death Warlust. Sério, é literalmente horror em áudio. Warlust. A dobradinha Creature com o Templo de Carne é surreal de bom. O Everton sempre trazendo essas Nossa, nunca tinha ouvido falar. Warlust, vou atrás sim, Everton. Obrigado. É nacional, porque tem uma música que chama Templo da Carne, de carne. E a outra você leu Creature, mas você tá com a cabeça tão... Criatura, né? Olha, que desculpa, falei no engano aí, ó. E com vocal feminino grotesco e cavernoso, acredite se quiser. Até a parte, lógico que acredito mesmo. Valeu, viu, Everton? Vou ouvir. Tomar um cafezinho da manhã, escutando... Tô aqui nos afazeres do dia a dia. Obrigado pelo comentário. Eu espero que Natal Sangrento continue, porque esse último que saiu foi muito bom. É um reboot/remake com várias ideias interessantes, legais, que dá pra desenvolver muito. Eu espero que tenha dado dinheiro suficiente para que a gente tenha mais. Mas obrigado, viu, Everton? Obrigado pelo comentário, obrigado pela sugestão de banda. Seguindo aqui com a Kelly Regina 1315. Vou ver Quarto do Pânico hoje mesmo, e a série da Claire Denis já na lista, confio cegamente. Aguardando falarem de O Primata, Socorro e A Farofa, O Som da Morte. Vamos falar de tudo isso, vamos aos poucos, sem pressa. Silent Hill, depois do trailer, deixei pra ver em casa e olha que nem sou do game, mas pareceu pior do que o antigo. Não faz com você, Kelly, cara, eu ainda sou da opinião de que o 2 é o pior. Mas é muito difícil de mensurar e é muito particular. E obrigado pelo comentário, volte mais, fale mais. Obrigado, seja sempre bem-vinda. E temos aqui o Romário Santos 556. Vamos lá, Romário, que ele mandou aqui, ó. E eu, que ainda não assisti esse filme de Silent Hill, mas me sinto na obrigação de ver algum dia. Então, aí que tá. Esse é o problema. Tem horas que é triste a vida do fã, viu? Eu entendo. E quando você tem o Maxon atrás de você, fala assim, não, você tem que ver. Mas você tem que ver mesmo. Reflita, passando um cafezinho, um momento só seu. Pergunta pra você mesmo, pra si próprio, assim. Eu tenho mesmo que ver esse filme? É claro que a sua opinião é sempre a opinião mais importante que tem. E que nada pode substituir a sua vontade de assistir, a sua vontade de jogar. Isso aí é algo muito importante, mas será mesmo que você tem que ver? Será que você se sente? Quem te obriga a assistir? Porque você é fã? É o fã! Ele é fã, não tem como, Max. A mesma coisa que você tava falando do Ari Aster. Eu me coloco numa posição, num lugar que eu não tenho opção. É assim que eu vejo o Romário. Assistir ou não assistir nunca é uma questão. Eu não sei o que eu tô falando, né? Quem sou eu pra falar alguma coisa? Mas no final das contas, você disse aqui, ó, ainda bem que saiu o trailer novo do Silent Hill Townfall pra alegar um pouco. Grande abraço. Isso. Aí, eu não sabia, Rômulo, se você tinha gostado ou não. Fico feliz de saber que você tá tão empolgado com o Townfall. Assim, depois do que aconteceu lá no F ali, cara, eu tô muito feliz, cara. Então, mas aí que tá, Rômulo. O interessante da coisa toda é que me parece não, agora eu tenho certeza que são coisas completamente autossuficientes, independentes, sabe? Sim, cara. E é bonito de ver isso, de você ver que é uma série que ela consegue se sustentar sem ficar só mordendo no passado ali, sabe? É maravilhoso. E obrigado, viu, Romário? Volte mais, converse com a gente. Fechando aqui com o Las 226. Gostei de ver que o Maxon fez o serviço completo, desceu ao inferno levando algumas almas junto, inclusive um que não conhecia o jogo, para ter uma expectativa diferente, o que sempre é uma dúvida minha, se é por conhecer o jogo e acabar comparando, ou se é ruim mesmo. Boa sorte a todos os guerreiros que se sacrificaram e aproveitem bem o carnaval para se recarregarem. A gente pulou uma semana aí, né? O carnaval já ficou para trás faz um tempo, mas obrigado, viu, Lázaro? E aí, eu fiquei na dúvida lendo seu comentário se você de fato assistiu o filme, se você encarou a bagaceira ou não. Mas eu acho que rende ainda mais, hein, Romulo? Dá pra esperar mais um programa sobre Silent Hill, das pessoas vindo conversar com a gente sobre essa bagaceira desse filme, ou chorar pitanga, sabe, compartilhar dores e desabafar sobre essa bagaceira desse filme. É isso aí.
pô, brigadão lá, brigadão todo mundo que comentou. Estamos aí às vésperas do aniversário de 5 anos do Gente Morta. E assim como disse o Rômulo, muito obrigado a todo mundo que comentou, todo mundo que chegou até aqui com a gente. Nos encontramos no próximo Eu Ouço Gente Morta. Beijo, beijo. Tchau. Beijo.